Hoje nós queremos olhar para este salmo, compreendendo a sua profundidade e entendendo o que ele nos diz com relação à paternidade. O Salmo 127 é um dos hinos mais conhecidos da Bíblia. Eu não sei se todos sabem, mas na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, nós temos basicamente 4 divisões dos textos. A primeira divisão nós chamamos de o Pentateuco, ou os livros de Moisés. Os livros de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros narram a história da criação e a libertação do povo do Egito. Depois nós vamos ter os livros históricos. Os livros históricos, eles contam o que aconteceu na sequência. Nós vamos ter os livros de Reis, os livros de Crônicas, o próprio livro de Josué, como um livro histórico. Esdras, Neemias. Um terceiro tipo são os livros proféticos. A Bíblia tem profetas maiores e profetas menores. Não significa que um é maior que o outro, e nem que um tenha uma expressão maior do que o outro, mas significa que os tamanhos dos livros são diferentes. Nós temos Isaías, Jeremias, Malaquias, mas nós vamos ter fora do cano, no sentido de dentro dos livros históricos, nós vamos ter os ensinamentos de Elias, Eliseu e muitos outros. E existe um quarto grupo. Esse grupo nós conhecemos como livros poéticos. E os livros poéticos, eles têm 2 características. Uma, ou ele é uma poesia de modo mais clássico, ou o livro poético é um louvor. No caso de Salmos, são louvores. Nós temos outros livros poéticos, eles ficam ali todos meio juntos. A partir de Jó, começam os livros poéticos, nós vamos ter provérbios, nós vamos ter cantares, nós vamos ter vários livros poéticos dentro do decorrer da vida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para nós entendermos que nós estamos lendo um livro de canto. Nós estamos aqui diante de um livro que nos ensina sobre louvor a Deus. E nesse livro sobre louvor a Deus, existe uma coisa que é maravilhosa, que é o fato de que Deus permitiu que entrasse no cânon bíblico, ensinamentos profundos sobre o sentimento que o ser humano que produz a música também está vivendo. Não é o caso do Salmo 127 diretamente, mas a gente encontra isso. Salmo é uma expressão do amor de Deus e de como nós reagimos diante das dificuldades da vida a esse amor de Deus. E o Salmo 127 fala sobre paternidade. Fala sobre maternidade também, mas nós queremos olhar sobre o prisma da paternidade. Sermos pais, quando ninguém te ensinou. E esse tema é fundamental porque ninguém, pelo menos não a nossa realidade, de modo geral, pouquíssimos de nós, fomos ensinados como reagir diante da vida. A grande maioria de nós aprendeu com a vida, e normalmente tomando muita paulada da vida. A grande maioria de nós não teve uma instrução como hoje muitas vezes nós prezamos que os nossos filhos tenham para poder viver adequadamente dentro de um casamento cristão saudável, dentro de uma relação onde nossos filhos vão ser educados no caminho da fé. A grande maioria de nós, na verdade, alguns de nós, inclusive,
foram tratados quase que como bicho ou como um peão que tinha que fazer o seu papel e trazer o dinheiro para casa quando tinha seus 11, 12 anos. Essa é a realidade que nós vivemos. Nós não aprendemos a ser pais. E nós também não aprendemos a compreender os nossos pais. Nós não aprendemos a buscar entender aquilo que eles passaram e as dificuldades que eles sofreram. Porque nosso coração, ele está inclinado a olhar somente aquilo que nós sofremos e as nossas dificuldades, ao invés de realmente olharmos para aquilo que acontece na vida das pessoas ao nosso redor. E é exatamente por isso que muitos de nós temos traumas profundos quando olhamos para os nossos pais. Porque nós não aprendemos a lidar com eles. Porque nós não aprendemos a perdoar aquilo que nos aconteceu na nossa infância. Porque nós não aprendemos a lidar com as coisas de modo saudável, como a Bíblia nos ensina. Mas vamos olhar aqui os Salmos. Lá no Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigia do sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede sono a quem ama. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurados o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Deixa eu fazer uma pergunta bem rapidamente. Quem aqui é pai? Pais, temos bastante pais. Que legal, eu vou levantar a minha mão agora. E eu quero começar com uma seguinte constatação. Pais, é importante que vocês saibam que Deus não tem netos. Mães também. Eu nunca li na Bíblia os netos de Deus. Deus tem filhos. E a nossa meta, enquanto homens de Cristo, é fazer com que nossos filhos se tornem filhos de Deus. De modo engraçado, é fazer com que os nossos filhos se tornem nossos irmãos. E é importante nós dizermos isso logo de cara, porque hoje nós vivemos em um mundo em que muitos dos problemas em que nós sofremos é porque uma geração começou a achar que Deus tem netos e começou a parar de cuidar da vida espiritual dos filhos, porque os filhos estão crescendo na igreja. Mas estar na igreja não traz a segurança de se saber filho de Deus. Estar na igreja não traz a segurança de que haverá uma real conversão, uma real mudança de perspectiva. Eu preciso abrir isso para dizer para vocês que nós também não podemos agir como se nós fôssemos netos de Deus. E o primeiro passo para nós entendermos a paternidade sagrada que há em Jesus Cristo é compreendermos que nós, em primeiro lugar, é quem precisamos assumir o nosso papel como filhos de Deus. Quando a Bíblia está dizendo, se o Senhor não cuida da casa, em vão nós trabalhamos. Se o Senhor não cuida da cidade, em vão vigia o sentinela. Se não for o Senhor o construtor, se você trabalhar até tarde, dormir cedo e acordar tarde, não adianta de nada, porque se não é o Senhor quem está te dando sono. A Bíblia está nos falando sobre o fato de que a nossa verdadeira paternidade nós não encontramos em nós mesmos. Nós temos um grande problema.
de acharmos que nós sabemos resolver as coisas das nossas vidas. E o primeiro ponto que nós precisamos assumir é: nós não sabemos. Nós precisamos do Deus que sabe. Nós precisamos estar amparados no Deus que constrói a nossa casa. E nós vivemos como se nós soubéssemos. Nós vivemos como se nós soubéssemos. Pensa bem. Fazendo uma outra pergunta. Quem aqui casou antes dos 25 anos? A grande maioria casou antes dos 25 anos. Deixa eu pensar essa casamento. Eu também. Supletivo, bateu na cabeça um pouquinho. Gente com 25 anos, sabe o que a gente sabe da vida? Nada. Nada. A gente acha que sabe. A gente acha que a gente sabe tudo. E a vida, a cada novo dia, vai mostrando que a gente não sabe quase nada. Com 25 anos, nós acabamos de sair da escola. Hoje, nos dias de hoje, muitos de vocês, eu imagino que já estavam trabalhando há muito tempo, quando tinham 25 anos. Mas com 25 anos, a gente acabou de sair da escola, está entrando no mercado de trabalho, talvez cursando uma faculdade, achando que tem as respostas para o mundo. E a gente casa achando que a gente sabe de tudo. E basta uma noite no casamento para a gente descobrir que a gente não sabe de nada. E a gente começa a viver as nossas vidas, e normalmente nos nossos casamentos a gente começa a tentar viver a nossa vida pela nossa demanda. A gente precisa colocar a comida na mesa, a gente precisa correr atrás das coisas, e a gente começa a trabalhar para tentar suprir as necessidades básicas, para tentar ter um tempo de lazer. E aí chega a grande notícia, o dia em que nós recebemos a notícia de que nós vamos ser papais e mamães. E sabe o que a gente sabe sobre ser pai e mãe naquele momento? Nada. Eu não estou descobrindo isso. Quem é que foi pai antes dos 30? Pai e mãe antes dos 30? Não sabemos de nada. Tem que descobrir como é que troca uma fralda, o que significa o choro do bebê. Se significa que ele está com fome, significa que ele está com sede, significa que ele quer dormir. Eu nunca vi alguém que chora para dormir, é só dormir, mas o bebê chora para dormir. E nós precisamos aprender isso. E nós aprendemos nas descobertas. Ninguém nos ensina a sermos bons pais e boas mães. Ninguém nos ensina como nós devemos corrigir os desafios da vida. E aí os nossos filhos, no decorrer do processo, vão se redescobrindo. E aí, do nada, o filho que falava que o Buda dá, começa a fazer perguntas que a gente não sabe nem de onde veio. E aí a gente tem que contar uma história de uma cegonha para tentar suprir algum problema. E de repente aquele filho que era inocente, que perguntava para você todas as coisas, de repente já não pergunta mais nada. E você não sabe se está tudo bem, se está tudo mal. Chegou a idade da adolescência. Meu Deus do céu, e o desespero bate, porque o filho quer ser rebelde, o filho quer sair, o filho quer viver. Ele começa a fugir das suas asas, só na hora que ele convém, porque daí quando o bicho pega, mãe, pai, preciso de ajuda. Funciona assim. E aí esse filho, ele chega em uma nova etapa em que ele casa. E aí ele começa a olhar de novo para os seus pais e diz: puxa vida, como eu não conseguia entender tudo que os meus pais sofreram para me criar. E nós fomos esse filho no momento. Hoje talvez sejamos nossos. Mas é importante dizer que o que Deus está dizendo aqui é que se nós formos para esse ciclo, nós nunca vamos sair de um ciclo constante de instabilidade familiar. Nós não vamos conseguir sair de um ciclo constante onde nossas famílias não estão sendo abraçadas no poder do Espírito Santo. E onde nós estamos fazendo o que tem que fazer. Como foi com os nossos pais. E é engraçado, toda geração acha que está reinventando a roda. A gente só está repetindo muitos dos padrões. O que nós não percebemos é que muitos desses padrões são destrutivos.
Muitos de nós tivemos pais que não conversavam conosco. Muitos de nós tivemos pais que não souberam demonstrar amor. Muitos de nós. Não é culpa deles. Eles também não receberam amor. O que nós não podemos é continuar em nós sendo esses pais que não manifestam amor. O que a Bíblia está dizendo é que se nós queremos construir a casa, não vai dar certo. Se nós queremos santificar a paternidade, seja santificar a nossa relação com os nossos pais, ou seja, santificar a minha relação com os meus filhos, eu não posso fazer isso sozinho. Porque se o meu pai terreno é falho, o meu pai eterno não é. E eu amo o meu pai, mas o meu pai é cheio de limitações. Eu espero que o meu filho me ame, mas eu sou cheio de limitações. Agora, Deus, esse não. Deus é eterno e perfeito. Então, não adianta eu querer vigiar a casa do meu filho se a minha não está sendo vigiada. Tem muitos pais que querem que os filhos venham para a igreja, mas não dobram o joelho, não vêm para a igreja, não se alimentam da palavra, não buscam o conhecimento da verdade, e depois perguntam aonde eu errei. O nosso testemunho é o que permanece. Eu dizer para vocês que é bom vir para a igreja com uma cara amarrada, não diz que é bom vir para a igreja. Agora eu estar aqui com uma alegria. Dizer que é bom seguir o caminho do Senhor e encontrar alegria no Senhor, isso diz muita coisa para a nossa geração. Então não adianta nós queremos fazer pelas nossas próprias forças. Ser pai, quando ninguém te ensinou, é buscar naquele que pode te ensinar a cumprir esse papel, que é o próprio Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, aquele que nos ama até as últimas consequências, até o ponto de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para que nós possamos ser adotados como filhos. Nós vimos isso algumas semanas atrás. Então, é crucial e é importante que nós tenhamos essa abertura do Salmo 127 na nossa mente, quando nós pensamos sobre paternidade. Seja pelo aspecto da minha relação com o meu pai, ou seja no aspecto da minha relação enquanto pai com o meu filho. Não adianta eu esperar que o meu pai se torne um homem melhor e perfeito hoje. É importante que eu saiba que quem precisa começar a viver transformação sou eu. E não adianta eu esperar que o meu filho tenha uma reação melhor comigo hoje. É importante que eu saiba que eu, como pai, tenho responsabilidade espiritual sobre a minha casa, e quem precisa corrigir a sua vida sou eu. Eu não sei se os meus filhos se tornarão filhos de Deus, eu sei que eu vou fazer tudo o que eu posso para que eles se tornem. E é importante que nós tenhamos isso com clareza. Não sou eu quem faço, mas é o próprio Deus. E aí, o texto continua. E agora o texto sai do aspecto é importante que o Senhor o faça, para nos dizer o que nós temos que fazer. E o texto diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, uma recompensa. Como flechas nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Homens, levantem as mãos. Todos, levantem as mãos. Agora olha para a mão de vocês. Essa é uma mão de um guerreiro. Isso que a Bíblia está dizendo. E nessa mão de um guerreiro, vocês que são pais, vocês que ainda serão pais, receberão flechas.
O arco que tem nas mãos de vocês é a palavra do Senhor. E os filhos são as flechas. Se vocês olharem para as mãos de vocês e tratarem os filhos com indiferença no sentido do alvo que eles precisam alcançar, nós estamos ignorando as mãos de guerreiros que Deus nos deu. Deus está nos dizendo, o Salmo está nos dizendo, que como uma flecha nas mãos do guerreiro é os filhos nas mãos do seu pai. Vocês conseguem imaginar um guerreiro indo para uma batalha e dizendo assim: eu não quero acertar o alvo? Vocês conseguem um guerreiro imaginar alguém indo para a guerra e pensando: eu quero errar o tiro? Uma pessoa que está indo para a guerra diz: eu preciso proteger tudo que ficou para trás. Eu preciso acertar o alvo, não é por ódio aquele que está do outro lado, mas porque eu preciso proteger a minha família, é porque eu preciso proteger a minha casa, eu preciso proteger a minha cidade. Agora, no mundo onde as pessoas cada vez menos conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos educar os nossos filhos para que eles sejam firmes e fortes no Evangelho, para que a próxima geração tenha valores bíblicos, valores coerentes. E esse papel é nosso. E eu preciso dizer, nós homens temos que transferir esse papel para as mulheres, não é o papel delas. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós temos o trabalho de conduzir os nossos filhos em direção ao alvo. E de modo expressivo, um grande alvo que nossos filhos precisam acertar é o alvo de serem também filhos de Deus. Porque os nossos filhos podem ser as pessoas mais ricas da face da terra, porque nós ensinamos o caminho, demos o estudo, demos toda a qualidade técnica, tudo aquilo que é necessário para a sua profissão. Se eles não conhecerem ao Senhor, de nada adiantará na eternidade. Ninguém leva riqueza nem status para o caixão. Agora, se os nossos filhos conhecerem Jesus Cristo, gente, aí então os nossos filhos têm tudo que eles precisam, porque eternamente eles estarão no céu. O texto continua nos falando: bem-aventurado o homem que tem as aljavas cheias deles, não será humilhado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. O que o Salmo 127 está nos dizendo é que nós precisamos entender que a próxima geração precisa estar apontada contra as ações do inimigo, precisa estar revestida contra as ações do inimigo. Eu sempre me espanto sobre como é fácil levar pessoas para coisas tão secundárias e como é difícil trazermos pessoas para a palavra de Deus. Só que quando nós fazemos só para nós não alcançamos a próxima geração. Nós precisamos olhar para eles. E nós precisamos fazer com que o Senhor que edifique a nossa casa, edifique também a dos nossos filhos. Nós precisamos construir isso. Como nós fazemos isso? De modo muito prático. Pais, quando foi a última vez que vocês tiveram um tempo orando com os filhos de vocês? Quando foi a última vez que você teve um tempo em que você leu a Bíblia para o filho de vocês? Quando foi a última vez que o seu conselho de sabedoria apontou para o Evangelho? Ou que você trouxe os seus filhos com alegria até a casa do Senhor? A Bíblia nos chama a, nesse dia dos pais e em todos os dias das nossas vidas, olharmos para a próxima geração com intencionalidade, como flechas que precisam acertar o alvo. E nós precisamos fazer isso com graça e com verdade. Jesus Cristo
nos convida a vivermos uma vida entregue a Ele, para que possamos influenciar a próxima geração. Como é que está a sua vida e a sua jornada? Como é que está a sua caminhada? As flechas que estão nas suas mãos estão bem apontadas, firmes? Os filhos de vocês estão bem direcionados? Vocês estão bem direcionados? Vivendo com o Senhor para poder apontá-los para a graça de Deus? Ser pai como mais ninguém te ensinou. Não é fácil. Aliás, não é fácil ser pai. Não é natural abrirmos mão de tudo que nós somos para cuidar da próxima geração. Não é muito fácil sermos contrariados, confrontados, e ainda assim temos que permanecer firmes e amorosos, brigarmos e brincarmos, e no meio disso tudo conseguimos manter as nossas emoções em dia. Não é fácil você estar ali quando seu filho está cometendo uma coisa de errado e você dizer: eu não compactuo com isso, mas acolhê-lo quando ele se arrepender. Não é fácil você se colocar diante de Deus pensando na sua paternidade construída pelas suas próprias mãos, porque nós vamos falhar muito, mas se torna muito mais fácil quando eu conheço o Deus que me ensina a cuidar da próxima geração, o Deus que está fazendo os seus filhos através de mim, o Deus que está agindo através de mim. Que você possa hoje colocar no Senhor a sua vida e confiar no Senhor para que Ele construa a sua casa, para que Ele edifique a sua vida e direcione os seus filhos para o caminho. Amém?